viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e já sonhei em ter um Fiat Brava. Eu ficava babando quando aparecia assim na minha frente, achava o carro do futuro. Carro do futuro. Aí foi um pouco pro futuro, eu vi que era um carro do passado. Mas beleza. Cara, o sonho do cara é ter um Fiat Brava, mano. Miséria, né? Eu sou Carlos Pelerran, mas aí tem a discussão, porque sonhos, às vezes coisa que você pediu de aniversário, se contar não acontece, né? Eu não posso falar. Não, porque se eu contar... Mas o meu sonho é até os... Ainda é até hoje, tá? Mas até os 12, 13 anos eu pedia pra existir Pokémon. Então é um sonho supérfluo. Nossa, eu peço até hoje. Essa é boa. Ia ser louco ter uns bichos trampando de graça pra você. Já pensou? Eu vou viajar aqui hoje... com o meu Charizard eu chego em, vou te pedir, 2 horas. Rinha de bicho legalizado. Vou levar o meu V-Pet aqui dentro do Digivice, né? Coisa boa. Vou dar uma voltinha em cima tô jogando Digimon Survive, Felipinho. Você ia gostar, hein? Mó história tenebrosa, mano. Você é louco. Mas o jogo é caro, né? Mas o jogo é bom. O jogo de graça tem o Plus. Não é de graça, mas beleza. Mas tá valendo, né? Bom, galera, eu sou o Felipe Vieira e eu já sonhei em ser garoto de programa. Calma. Como é que é? Garoto de programa é o... Opa, calma aí. Calma aí, Rito Cadillac. Até a gata da Dori passou ali, cara. Que negócio, calma. Explica isso direito. Aí ia terminar sendo deputado, né? Faz silêncio. Explica isso aí, Felipe. Desculpa o profissional de TI, é brincadeira. Que a galera gosta de dizer que o pessoal que é da TI, né? Os desenvolvedores, eles são garotos de programa, né? Mas é brincadeira. Hoje você também faz programa, viajando aí. Total. Eu já sonhei em ser astronauta, cara, quando moleque. Principalmente, teve uma época das minhas famosas e queridas Recreio, né? Que tinha das coleções que tinha a ver com... uns bonequinhos específicos lá que eles chamavam de Missão Totem, né? E era relacionado às constelações e tal. Então eu sempre gostei de estar dando uma olhada até por causa dos Cavaleiros Zodíacos, né? Um dos animes que eu assisti quando era moleque. Mas esse sonho é muito bom. Sobre. Não, mas desistiu, né? Não faz capacete do seu tamanho, né? O cara falou que o sonho dele era Fiat Brava, e o maluco era um astronauta. O Pokémon é muito mais legal que ir pra Lua, pô. É verdade. Foi por isso que eu desisti, pô. Hoje ele também quer ter Pokémon. Eu sou o Rafael Gubolin e eu era criança e sonhava em ser lixeiro, porque eu achava muito divertido. E ele zoou o Fiat Brava, né? Correndo atrás do caminhão e, tipo, andando de pendurado, assim. Eu achava muito legal. Aí eu queria ser cara. O cara queria ser lixeiro porque achava legal pegar carona no caminhão de lixo. Pegar a rabeira do caminhão. Correndo, assim, atrás do caminhão de pendurado. Caminhão do lixo, mano. O sonho dele hoje é ter uma webcam que funcione. Cara, é verdade. Eu queria mesmo. Eu sou a Dori e eu já sonhei em ser adulta. Hoje eu me arrependo, não quero mais ser adulta. É isso. Essa vida de boleta é difícil. Pois é, não quero mais a vida de adulto. Socorro. Já era, filha. Você viveu a vida premium até os 17. Agora você paga. O Free Pass acabou. Pois é. Não tem o teste grátis, né? Ô Deus, devolve aí, Deus. Os 30 dias da Crunchyroll já passou já. A vida é um grande freemium. Essa é a verdade. Um dos animes mais bizarros que eu vi na vida. Um cara com um sonho, até que um sonho justo, se a gente for ver ali, né? Enfim, ele se funde ao seu animal de estimação, que na verdade é um demônio, e vira uma serra elétrica. É bizarro, mas tem umas camadas bem interessantes para discutirmos aí, apesar da loucura da viagem absolutamente lisérgica e das polêmicas. Prepare-se, pois hoje nós vamos falar sobre Chainsaw Man. Rapaz, eu achava que falar sobre dorama não, mas calma lá, vira um homem-serra, né? Vira uma serra elétrica, parece que é o super gêmeo, né? O homem-serra não, o homem-motosserra. Isso, o homem motosserra. Senão o cara vira só o serra, é o político. Vira o serra. Eu começou a vender genérico. Eu achava que o Serra chamava Serra por causa do nariz dele, mas depois eu descobri que era o nome dele mesmo.
O bom é que como o tema do programa é pesado, a gente já solta tudo já. Já manda bala, sem problema. Não, começou com o Felipe, né? E os TI. Então. Impressionante. Alô pra galera do TI. Eu achei que o pesado ia ser o Chainsaw Man. O cara me mandar essa. Mas, ó, deixa eu fazer já um aviso aqui. Um aviso importante, né? O tema do anime é pesado, entendeu? Porque a gente vai falar sobre... É um anime que fala sobre demônio. Então, e demônio não é nem Oni, é demônio é o de menos nesse anime. E tem outras coisas também. Então é o seguinte, a gente não tá recomendando que você assista. Talvez até... Não, porque assim, o anime é bom do ponto de vista de anime. Mas se você não assistiu, principalmente tem menos de 18 anos, e tem alguns gatilhos com serra elétrica, com medo, com algumas coisas assim... Esse anime não é pra você. Se você já assistiu, aí beleza, a gente quer discutir e tal, mas a gente já avisa que o tema do anime é pesado e pra maiores de 18 anos. Eu recomendo 16. 16? 16. Eu recomendaria 18. Não, mas eu falaria 20. Aí vocês brigam com a galera da classificação indicativa, tá 16 lá. Então, eu vou chegar lá, né? Sem condições aí, 16. Se você tem 16 e já não é um crime, entendeu? Mas aqui já é uma contravenção. Olha, eu tenho 26 e eu assisti acho que com uns 25, eu assisti só anime. E eu sou muito sensível com sangue, essas coisas. Então tinha umas horas que eu só fechava o olho assim. Nossa. A história é muito boa, mas os gráficos são realmente, 16, eles são mano. surpreendentes. É lógico, irmão. Você quer 18 anos, é Deadpool. Nossa. Vamos lá. Bom, eu conheci pela Crunchyroll mesmo. Não teve, acho que ninguém me indicou, não. Eu tava lá assistindo meus animinhos. Ela sempre tem votação de fim de ano de anime do ano, melhor abertura, melhor pai, melhor mãe. Tem um monte de categoria lá, pior que o Oscar. Aí apareceu lá Chainsaw Man. Eu falei, interessante. Só 12 episódios, dá pra assistir. Rapidinho, né? Aí assisti. Acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei quando saiu o anime. E li o mangá. E tô esperando mais, né? Li tudo aquilo pra descobrir que é só a parte 1 e o cara falou que vai ter mais coisa, né? Mas recomendo. Inclusive, pus pra tá na pauta. Recomendo, caso você tenha 16 anos ou mais. Se você tem menos de 16 anos, ouve só esse programa e tá bom. Teve um episódio aqui que a gente gravou. Você viu ele cortando a árvore? Tinha um anime muito bom e tal. Aí indicou outros e esse foi um dos, né? Aí a gente pensou em botar a pauta e tal, beleza. Não sabia se ia ou se não ia. Aí, show. Passando os tempos, né? Os dias, as horas, os anos, os meses. Entrou na grade. Quando eu fui assistir, meu irmão, que maluquice é essa? Porque já era louco a forma que ele falou. Não, é o cara que virou uma motosserra. Beleza. É terror, sei lá, tipo, que nem o Massacre da Serra Elétrica, um negócio assim, né? Pegaram a conta de terror do oriental, mas não, velho. É pior. Mais louco ainda. Meu Deus. Eu não sei se eu falo de nada ou desculpa. Cara, olha aí. Se serve de consolo, é bacana, tá ligado? Bacana. Só é estranho, mas é bacana, é bacana. Mas enfim, pra crianças, né, não assistam, pelo amor de Deus, esse negócio é torto aí. O King deu um ano falando pra você ver, você não assiste, né, miserável? A gente vê os de verdade aqui agora. Ei, cara, agora sim, o mangá, eu acho que o mangá, eu terminei, né, a série, enfim, foi para um tempo que lançou, são 2 episódios, ficou de lançar outro ato lá, mas eu acho que o mangá ainda não acabou, né? Estão lançando ainda. Não, só a parte 1. Tá lançando a parte 2. A parte 2. O anime foi mais ou menos, sendo bem generoso, assim, perto da metade. Da parte... foi perto da metade. Da parte 1. Da parte 1. Da parte 1. Da parte 1. A parte 2 nem saiu, né? Como é que vai ser da metade? Mas eu acho que o mangá já tá lançando, velho. Não sei. Depois de uns negócios que eu já vi que os caras fazem com as fontes. O cara se perdeu. Eu sou meio culpada, assim, de tipo... Não culpada. Você que indicou eu sou influenciável. Não. O meu marido, o Band-Aid, ele adora ver uns animes diferentões, assim. Eu não sou muito de, tipo, ficar procurando animes novos. Eu gosto de ver aqueles mais lights, né? Slice of life, comédia, música, amizade, esportes, etc. Poder do amor. E aí, às vezes ele chega... Pokémon é o poder da amizade. Aliás, eu quero um episódio só pra falar sobre isso, tá bom? A gente precisa fazer um nome do Pokémon. Não, do poder da amizade. Pokémon eu me recuso. Qual foi, pô? Teve até o Digimon já. Pô. Mas aí o meu marido tava assistindo e falou, você vem cá, assiste isso aqui comigo. Aí eu assisti. Às vezes eu fico chocada e não assisto mais, porque ele é mais forte do que eu, quanto gore, essas coisas mais traumatizantes, assim. Tipo assim, Imagina eu consigo assistir Shingeki no Kyojin, por exemplo, mas eu não consigo assistir Another, por exemplo, que é aquele lá que as pessoas morrem. Sim, entendi. sim. Mas um titã comendo a cabeça... Então, é que pra mim aquilo é surreal, entendeu? Então, o que é surreal funciona pra mim.
O que é muito realista, tipo assim, putz, mano, esse negócio é muito real, poderia muito acontecer. Aí eu vou com cagaço. Mas Chainsaw Man, por exemplo, é surreal. É umas coisas que não acontecem diariamente na minha frente. E não é tão possível, entendeu? A possibilidade disso acontecer é muito baixa. Então por isso eu consigo assistir. Então a culpa de eu assistir Chainsaw Man é do meu marido Band-Aid. Denúncia. Polêmica. Denúncia. Band-Aid, Alô, Polícia Federal, hein? Procurado. Então acho que eu sou o único que conheceu o Chainsaw Man antes do anime, né? Porque eu conheci antes, na verdade conheci o Chainsaw Man um pouquinho antes de anunciarem o anime dele, que faz muito tempo que o anime já saiu, tem 2 anos, e eu acho que ele foi anunciado uns 2 anos antes também de sair o anime, então faz uns 4 anos. 2021, eu acho, né? Que foi anunciado. Que eu conheci por aí. E eu conheci o Chainsaw Man porque ele viralizou aqui no Brasil, né? Depois acho que a gente pode até melhor falar sobre a polêmica quando ele chegou aqui no Brasil. E aí a Panini anunciou que ia publicar. E aí eu já tava ciente, assim, das coisas que envolviam a tradução dele em scan aqui no Brasil. E o pessoal tava muito interessado no anime. Quando saísse, eu falei, cara, acho que eu vou comprar o primeiro volume só pra ler. E aí eu comprei o primeiro volume, li e gostei muito. Eu já tinha visto uns painéis, assim, umas fotos e eu achava bem diferente, assim, porque o Fujimoto, ele é bem cinematográfico, então ele faz no mangá, né? O anime também faz isso também. O mangá tem uns painéis, assim, bem cinematográficos e eu fui comprando à medida que foi saindo. E aí quando lançaram o anime, eu já tinha lido toda a parte 1 já. E gostei bastante do anime também. Tipo, me pegou de cara, assim. E eu só namoro hoje por causa de Chainsaw Man, porque eu conheci minha namorada por causa disso. Nossa senhora. Por isso que tem que agradecer agora. Porque indica pra todo mundo. Assiste aí, mano. Muda vidas. Ela desenha, né? Ela faz uns desenhos. E aí ela fez um desenho lá da Máquina. E aí foi assim que eu conheci ela. Eu achei muito bonito o desenho dela. E eu vou fazer 3 anos de namoro já em janeiro. Obrigado, Chainsaw Man. Obrigado. Olha de amor, Cuidado que a Máquina é a melhor referência, hein? Mas... realmente. Não estraga o sonho do cara, não, pô. O cara tá felizão aí, tá jogando areia no rolê, pô. O seguinte, como que eu conheci Chainsaw Man por causa das polêmicas, porque eu... Semana passada. Não, foi... Deve fazer, sei lá, quando lançou o anime, deve fazer 1 ano, alguma coisa assim... Que porque o pessoal começou a brigar com o Guilherme Briggs, né? Que eu não sei se ele é um dos dubladores ou se ele é o diretor de dublagem do anime. Não, ele é o dublador. Ele é o dublador do Denji, do principal? Não, ele faz o demônio do futuro. Que foi a polêmica. Aliás, como tradutora, eu tenho que falar sobre essa polêmica também, mas continue Sim. até. Então, mas só, essa polêmica é uma continuação da polêmica. Tipo, essa polêmica é uma continuação de uma polêmica da tradução do Chainsaw Man, que teve lá no início. Então, tipo, não começou aí a polêmica no Guilherme Briggs, ela já vinha há bastante tempo antes já. Tadinho, só recebeu de graça. O cara já faz... Eu vou reparar tá bom, mundo, ele já fez... Ele já fez Deus no Príncipe do Egito, tá equilibrado. Bom, já fez um bocado de coisa, né? A gente vai falar sobre a polêmica. Você que está acompanhando, no último bloco a gente vai falar sobre a polêmica também. João Kleber. Pera. É isso aí. Mas foi assim que eu conheci, porque eu gosto do Guilherme Briggs. Eu acho ele um dos maiores dubladores, assim, da geração dele, do Brasil. Dublado, Não, eu não assisto também dublado. Eu gosto de assistir em japonês, mas o cara é bom. E as dublagens brasileiras são muito boas. E ele é muito bom, né, cara? As vozes que o cara faz, você é maluco. Nunca serão melhor que o Yu Hakusho. Não, com certeza. E acho que ele participou do Yu Yu Hakusho também, não participou? Não, foi outro cara. Não sei se foi o Marcos Ribeiro, participou do Yu Yu Hakusho, não lembro. Mas tem outro cara famoso que participou lá. Cara, eu vi o negócio lá, eu vi a coisa, e eu vi o pessoal brigando com o Guilherme Briggs, eu vi o negócio e foi por causa do Guilherme Briggs que eu conheci o Chainsaw Man. Acho que foi por causa disso. Abraço, Guilherme Briggs. Triste que além dele ser bom dublador, ele é mó gente boa, cara. Ele, tipo, gente finíssima, assim, Exato. E os caras jogando hate nele, foi muito triste isso. Foi entrevistado como anônimo lá no Globo Rio de Janeiro, lá, e ficou de boa com isso, lá, e os caras entrevistaram ele como se fosse um transeunte normal de Petrópolis. Esse vídeo é muito bom. Briga, e o cara teve que voltar. Eu tô aqui com o dublador Guilherme Briggs, eu nem me toquei. Cara, ele dubla qualquer coisa, por isso que ele é dublador, né? Aí os caras enchem o saco, mano. Dubla qualquer personagem, já vi dublar vídeo político, ele dubla tudo, mano. Ele tem que pagar os boletos, irmão. Exato, o boleto vem. É um profissional, o cara faz o texto pra ele pagar. Eu não conheci o Guilherme Briggs, mas eu conheci a moça Guilherme Briggs. Eu esqueci o nome dela, me perdoa, mas eu vou achar aqui. Eu conheci ela no evento que eu fui em Rio de Janeiro, de games. E aí a senhora Briggs
ela é cosplayer, ela é ilustradora e tal. E ela é muito boa. Ela falou que o Briggs saiu das redes sociais por um tempo por causa dessa polêmica. E, tipo, Sim. realmente, ele é um cara muito bonzinho. Aliás, vocês lembram quando o Mion foi dublar o Buzz Lightyear e eles fizeram todo um vídeo pra fazer a passagem do Briggs para o Mion? Sim. Cara, o cara é muito bonzinho, não tem como você ficar bravo com ele. Exatamente. Por que as pessoas... Cancelaram o cara, né? Mas... Mancada. Bom, galera, sobre o universo de Chainsaw Man, é engraçado que no roteiro daqui, ele é igual ao nosso, né? Igual ao nosso. Vocês acreditam em demônios? É isso mesmo? Não. Se fundindo com pessoas e virando motosserra, não. Mas... Não. O que eu tô querendo dizer... Ele retrata a sociedade. Aí, boa. A União boa, Soviética ainda não perdeu, hein, no Chainsaw Man. O negócio é o seguinte, o que eu tô... Não perdeu ainda? Tá lá. É Tá que eles lá ficam ainda, falando soviéticos e tal, é verdade, Sim, verdade. sim, Então tem algumas sim. diferenças até, uma história alternativa, mas com demônios. É isso que você queria dizer, Felipe? Exatamente. Não, é porque eu gostei de como foi botado no roteiro, foi bacana. Mas, são praticamente duas categorias. Caçador de demônio e os demônios. É isso. Só que tem algumas bifurcações, né? Algumas eu entendi, outras não. Mas porque eu acho que o anime também é um pouco curto, não dá pra traçar tudo detalhadamente. Mas, dos demônios tem os infernais, que eu acho que são demônios, né? Pelo menos acho que no finalzinho do anime... Os infernais... São os demônios que têm forma humana. Isso, são os demônios que eles se lá. apropriam de cadáveres, não é um negócio assim? Ou se apropriam de... É como se fosse uma possessão, mas um pouco diferente, não é isso? O infernal? Ou não? Eu não Isso, sei, eu isso acho que aí, eu acho que ele é o sim, full demônio, né? Não, velho? Porque, tipo... Não, o infernal, ele se toma posse do corpo, do cadáver, que seja. Isso. Entendi. Então o Chainsaw Man, ele não é o infernal. Ué. Porque eu entendi que ele era tudo. Ele era metade humano, metade demônio. Diferente. Sim. É que ele é uma exceção, né? Isso. Ele é o único do jeito dele, não é? O Homem Katana, né? Quase Porque isso. ele não foi possuído, ele meio que tem um acordo, ele faz tipo um acordo com o demônio motosserra. E outra que o anime em si, pelo menos Ele é assim, um demônio CLT. falando- Ele é... E fora que o infernal, o demônio, ele assume o exatamente, é isso que eu controle digo, que ele é total. Ele, na demônio, verdade, ele a assume o demônio. pessoa é só a capa do demônio. E aí ela tem algumas características do demônio, mas ainda é o rosto da pessoa, só que sem ser a pessoa, não é mais a pessoa, é o demônio. No caso do Chainsaw Man, continua sendo o Denji, né? É o cara, mas com os poderes do demônio, e talvez, me parece que ele tem alguns traços da personalidade do Pontita, que era o animal de estimação dele, que eles fizeram um acordo lá e se fundiram, né? Por isso que ele vira... Eu acho importante Chainsaw Man. pontuar uma coisa interessante sobre o Denji. Por quê? Todos os outros caçadores do governo, por exemplo, eles fazem acordos e eles entregam algo. Uma parte da Mas vida. o Denji... Isso, mas o Denji, ao invés de dar algo pro Pochita, o Pochita dá a ele um coração que ele não tinha mais. Então, eu acho que é um dos acordos... Acho que é o único acordo que existe é em que, ao invés do demônio tirar algo, ele dá algo e dá vida ainda. No sentido de... Meio que, não é que salva, né? Mas, tipo, salva. devolve a vida do... É o único acordo do cara, que né? só um sai ganhando. Sim. Na verdade, o Pochita, Exatamente. o que ele pede, na verdade, é que ele fala porque Ele eles faça uma viveram história feliz, juntos. né? Eles viveram juntos, né, durante um tempo, e o Dente falava dos sonhos que ele tinha, e o Pochita só falava, eu quero estar com você quando você viver os sonhos que você sempre me contou. Então, tipo, a troca seria só isso, eu quero ver você realizando os seus sonhos, só isso. Agora eu não lembro, Nossa. Rafa e Dori, que manja mais. Ele põe alguma categoria pra esses demônios que são tipo uma ideia, que são os fortões? Na verdade, todos os demônios, eles são materialização dos medos das pessoas, né? Sim, Então, mas por eu não lembro exemplo, se ele divide igual ele divide infernal, entendeu? Se em algum momento ele fala, esses são os X. Não, tipo, nível ele A, divide nível um S, tipo isso. metade você tá humano, falando? metade demônio, e os outros, os infernais, são full demônio. Foi isso que eu entendi, pelo menos assim, do anime em si, né? No mangá não sei se fala Assim, mais, mas no anime... Sim, foi na assim verdade, o único level, assim, que existe é que tem uma hora lá que a máquina explica que os demônios, eles são mais poderosos de acordo com o medo que eles evocam Isso. no imaginário das Sim. pessoas. Então, lá no início, o Denji mata o demônio lá do tomate. Provavelmente o demônio do tomate era muito fraco, porque, enfim, tomate, não conheço ninguém que tem medo de tomate. Agora, o demônio do futuro, por exemplo, pô, ele já é um pouco mais... Pessoas têm medo do futuro e etc. Então ele seria mais forte, mas... O ferradão por exemplo, da fazendo arma. uma comparação com o Jujutsu lá, que eles definem nível especial, esse tipo de coisa. Eu não me lembro deles Eu acho fazendo que isso não, no Chainsaw Man. não Eu acho que não categorizou, tem não né? Mas não tem os 4 cavaleiros no Chainsaw Man? O que são esses 4 cavaleiros que aparecem? Cara, eu não vi se for no anime, eu não vi os 4 cavaleiros, mas eu vi aqueles 4 que eles indicaram ali na última luta, né? Antes de matar aquela mulher lá da... Acho que era aquele demônio que tem os olhos costurados, velho. Eu não sei o nome.
Que no final do arco do anime, ele vai matar... O Denji mata ela, né? Porque ele até descobre... Não, o Denji não, o Ike é o No arco do hotel. Ele descobre que é só por causa do medo que ele ganha força. Então ele meio que aniquila o medo dele e ele consegue atravessar o demônio e consegue matar a menina e tal. Antes dali, eles mostram 4 que são infernais. Aí mostram um anjo e tem mais 3 lá que são absurdos, assim. Então eles meio que já são, digamos, full demônio, né? Tirando isso, eu não vi mais nenhum. Falando de cavaleiro, eu não vi a nada. Máquina é um dos 4 cavaleiros. Só que eu não entendi direito esse rolê. Eu sei que a Máquina ela é um dos 4. Ela é poderosa? Ela é, mas eu não entendi. Qual que é o rolê dos cavaleiros que ficou bem confuso, na verdade, na explicação. Eu acho que vai mostrar no mangá, talvez, né? Porque é no segundo arco. Aliás, no final do primeiro arco, porque ela morre, né? Spoiler aqui. Ela morre no final do primeiro arco, né? Até onde eu sei. Que na verdade a primeira parte. Fala aí, Rafa. Do Rafa, o nosso especialista, falar. É o Rafa. Não, tipo assim, eu só não entendi esses 4 que estão falando, que você falou, André. Tá falando do anjo, desse pessoal? Que aparece tipo a mão de Deus do Berserk. Sim. Na verdade, esses aí, pelo menos o anjo, eles trabalham pra segurança pública caçando demônios também, igual a Power, né? Que é o demônio do sangue. Aí eu não lembro, tipo, de um grupo de pessoas, de 4, assim, cavaleiros envolvendo a Máquina. Mas a Máquina, eu posso falar? Pode, claro. Olha, ela no final das contas, faz até sentido pensando nisso. Eles descobrem que ela é o demônio do controle. Ela seria tipo um infernal do demônio do controle. E é muito interessante você ver isso que realmente cara, repara isso, todas as cenas que ela aparece, ela sempre tá no controle da cena. Sim, é impressionante. E ela controla todos os personagens de um jeito ou de outro. É impressionante. Ela quer trazer a nova ordem mundial. Isso, ela é tipo mais ou menos isso lá na parte 1. Que ela vai, ela passa a perna até na própria segurança pública e meio que tem um plano muito doido dela lá de controlar os humanos. E ela é o boss final lá da parte 1. Do Denji. Já dá pra saber que ela mata o amorzinho, mata o futuro amorzinho do Denji, ele fica pistola e depois ele traça ela. É muito difícil também, porque como esses demônios que são pelos medos, até mesmo o mangá não deixa tão claro se é possível exterminar de uma maneira total, né? Ali parece que ela até morreu, mas por ser o demônio do controle é meio difícil imaginar que não vai existir mais esse medo. Assim como você também falar que o demônio da arma já era, né? Dá a entender que ele deu uma enfraquecida lá, mas... Tem uma hora no mangá que eles explicam... Eu não sei... Isso que você tá falando da Máquina é naquela hora do trem, né? Os caras fazem aquele atentado e... Dá um tiro nela lá, tiro nela. Eu não sei o que aconteceu exatamente nessa parte, mas tem uma hora que eles explicam que os demônios, eles vivem em um ciclo. Então, se ele é morto na Terra, ele reencarna no inferno. E lá no inferno, se ele for morto, eventualmente, ele reencarna na Terra. Então eles ficam nesse ciclo. Nossa, que vida infinito. chata. Infinito. Que difícil a vida, né? Pois é. E tem a parada do Chainsaw Man que, por algum motivo, o Chainsaw Man, ele é o único demônio que ele devora os outros e ele encerra o ciclo e aí aquele demônio deixa de existir pra sempre. Não sabemos ainda exatamente o porquê disso. Mas eu não acho que foi isso que aconteceu nessa hora da Máquina no trem, não. Porque senão teríamos que imaginar que ela morreu de novo no inferno pra depois voltar pra Terra. Mas eu não sei exatamente o que ela fez nessa parte aí. Mas acho que ele tá querendo citar o final da parte 1, né? Que teoricamente ela foi de arrasta pra cima. É porque quem mata ela é o Denji, né? E já meio que essa parte da história já chega, né? No você tá falando do mangá. Eu já tinha visto o spoiler já, né? Sim. Não, mas tipo, quando eu fui vou revelar minha fonte, eu fui no fandom do Foi no meta do WhatsApp? No fandom. Que tá escrito assim, tem os demônios primordiais, que seriam o demônio da escuridão, o demônio da queda, os 4 cavaleiros, que são o demônio do controle, que é a Máquina, o demônio da guerra, que é Yoru, o demônio da fome, que é Kiga, e o demônio da morte, que o pessoal ainda não sabe quem é. E aí depois tem os demônios normais, e aí tem demônios reencarnados. Então eles jogam, não sei se isso tem a ver com a outra parte lá, que é a parte da academia, que os caras deram uma misturada, mas parece que tem um pouco aí. Fonte e vozes da minha cabeça. Até onde eu soube, que é a menina, digamos, principal, né, que é do segundo arco, né, o segundo maior arco. É a depois Asa, da morte, né? Aí eu não sei se é o da morte ou é o da guerra, é um dos dois que é reencarnado nela. Tanto que quando ela é da guerra, ela vira pro lado do demônio, tipo, a personalidade dela muda, como se ela fosse bipolar, né, um negócio assim. Aí os outros dois eu já não sei, né, os cavaleiros. Esses demônios primitivos, primordiais, eles são tipo medos primitivos que a humanidade teve desde que ela
surgiu, né? Então, não tinha como a humanidade ter medo de motosserras, porque não existiam motosserras antigamente, né? Até ser inventado. Agora, medo de queda e escuridão, né? O outro que você falou, são medos que sempre tiveram na raça humana desde que ela evoluiu. Mas é bom lembrar que ainda é um negócio que tá no começo, então é difícil você especular muito o que vai fazer, né? Tem gente falando que o Denji vai voltar a ser humano no final, vai exorcizar o mundo. Tem muita coisa ainda que o cara tá no começo, querendo ou não. É igual voltou agora o Hunter também, não adianta ficar especulando muito, porque tem tanta coisa ainda que o cara tá escrevendo que é só loucura. Uma coisa que é interessante a gente reparar é que essa concepção do que é o demônio, ela tem muito a ver com a visão espiritual do japonês. Porque os japoneses, eles têm essa visão, acho que é naturalista, não. Eu esqueci o nome da palavra. Mas tem a ver com os elementos da natureza. É animista. Animista, isso, obrigada. É de anime. Isso aí. Que eles olham a natureza. E aí, o que acontece com essa visão espiritual dos japoneses? Eles olham para os elementos da natureza e eles nomeiam como deuses. Só que isso é diferente. Não é necessariamente deuses. São seres sobrenaturais. Porque no Ocidente a gente tem a visão muito clara entre bem e mal, demônios e anjos, Deus e diabo. Já no Japão, na região da Ásia no geral, eles olham os elementos da natureza como seres sobrenaturais. Podem ser bons, neutros, ruins. Eles têm os desejos próprios, que é o que os demônios são. Eles não são necessariamente bons ou ruins, eles só fazem o que eles querem da vida. Então, os demônios, em tese, eu acho que é uma reinterpretação da visão espiritual shintoísta que o japonês tem do mundo, né? Isso é muito importante a Dori falar, porque, na verdade, até a visão que nós temos a respeito do mundo espiritual, né, é uma visão que vem, na realidade, de uma reinterpretação do cristianismo a partir de bases gregas e de outras bases, né, e que elas são diferentes, por exemplo, da interpretação judaica da realidade espiritual. Por exemplo, no judaísmo, quando você vai para o judaísmo mais raiz, assim, não tem inferno. Você tem o mundo dos mortos, mas não tem exatamente um lugar de julgamento. É uma perspectiva diferente, né? Quando você conversa com um judeu, você entende isso. Mas o fato é que até mesmo quando você olha pro Novo Testamento e você vê o apóstolo Paulo falando sobre essas divisões, ele vai colocar os seres celestiais numa categoria sem diferenciar se eles são seres celestiais do mal ou do bem. Vai ter um momento que ele vai falar, vai citar Satanás, o inimigo das nossas almas, vai falar dos demônios também, que são aqueles que são seres celestiais ou seres espirituais que estão em oposição a Deus ou não estão debaixo ou não do controle, estão sempre debaixo do controle, mas não estão debaixo da vontade de Deus, né? Ou não obedecem a Deus, eles não querem obedecer a Deus, não estão do lado de Deus, mas são inferiores a Deus. Você não tem um ser que faça uma oposição exata a Deus, porque não existe nenhum ser que se iguale ao Deus Trino dentro da visão cristã e também judaica, que aí não tem a Trindade. Mas aí, abaixo, esses seres celestiais estariam todos no mesmo nível. O homem tá um pouco abaixo dos anjos, e aí depois vem o restante da criação. E acima dos anjos está o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí tem os seres celestiais que decidiram ficar do lado de Deus e os seres celestiais que decidiram não estar ou querem se rebelar contra Deus. E aí, esses seres celestiais que a gente chama de demônios. Mas a perspectiva shintoísta é diferente, mas aí se encontra algumas semelhanças, mas aí para traduzir pra gente chama tudo de demônio, né? Mas o certo seria chamar ou de Oni, ou de seres espirituais, alguma coisa yokai. Assim pra gente... Esses são yokai, no caso do... Então, eu acho meio complexo, porque eu não entendo super a diferença, mas eu acho que tá mais pra yokai. Porque o Oni, ele tem uma característica física muito específica, que ele é vermelho, tem um chifrinho, e são seres mais físicos, que fazem coisas físicas, tipo, roubar, matar, etc. Os yokais são da parte mais não física, né? Imaterial, eu acho. Entidade, né? É o estratégico do crime. Yokai é o batedor de carteira, saída de banco. Não, esse é o Oni. É o Oni. Yokai é o que rouba o banco mesmo. Yokai é outro esquema. E você nem sabe. Então, fechando o ciclo sobre demônios, né? A gente vai pra parte de caçadores de demônios. Então, meio que são esses dois lados da moeda, né? Os caçadores estão os independentes e a segurança pública. A segurança pública é onde o menino tá, né? O Dente, se eu não me engano. Os concursados. Isso. Agora, uma dúvida que eu não entendi. Esse independentes aqui, pode se incluir a Yakuza lá? Porque, tipo, a Yakuza a gente sabe o que é, né? Criminosos e tal. Mas meio que eles dominam alguma parte política lá. Até mostra a menina conversando com ele, como é o nome dela? A demônio. A Makima?
A máquina. Ela tava conversando com o cara da Yakuza lá, eles estavam dizendo, não pode fazer isso, porque ele vai mexer na economia mundial e não sei o que, e os países lidam assim, totó. Então eu não sei se eles são, de certa forma, caçadores de demônios meio que independentes também, se a gente pode incluir aí, ou se é uma galera só avulsa e neutra com seus próprios objetivos, né? Ficou essa minha dúvida no anime. Acho que são independentes, sim. Até o Denji no começo, ele é tipo um freelancer. Ele ganha uns trocados. E a segurança pública... Sim. Por causa da dívida lá do pai dele. A segurança pública é tipo um órgão do governo mesmo. E tem uma diferença legal quando a gente pega esses animes que eles têm uma sociedade secreta. Por exemplo, o Jujutsu lá tem a escola Jujutsu e as maldições, tipo, isso é secreto do mundo. O Demon Slayer também. Agora, o Chainsaw Man, ele não tem isso, né? Todo mundo sabe que existem demônios, faz parte meio que da economia, e o governo tem um órgão separado pra cuidar disso. Eles não são secretos, nem nada disso. É na pegada do Kaiju lá. Os caras até, uma parte da humanidade gosta. É que Boku no Hero ficou ruim, por isso que eu evito citar. Traumatizado já. O melhor protagonista com D é do Chainsaw Man. Tá explicado. É por isso que o André tinha comentado que eles convivem de maneira no mesmo universo dos humanos, né? Então, tipo assim, acaba que todo mundo se conhece, sabe que existem, coexistem ali, conversam entre si. E além da segurança pública, tem tipo, vai aparecer no anime ainda, que eu não sei se tem alguma pista sobre isso, mas no mangá tem uma hora que tem um arco lá que chegam, tipo, caçadores de outros países, porque eles têm até um interesse político, militar, tem toda uma treta lá. De, tipo, caçadores da Rússia, Estados Unidos e de outros países guardando uma parte da arma lá. Só anime. É verdade. Que eles querem usar demônios pra uso militar, né? Que é como parte do exército. Onde já se viu o ser humano fazer isso. Total Akira. Bom, agora a gente pode falar um pouco dos personagens, né? A gente tem o Denji, que era um rapaz que o pai tinha uma dívida com o crime. Aí ele precisou ficar prestando serviço pro crime. Ele encontra um demônio motosserra que vira amigo dele, um bichinho, tipo um cachorro. Um doguinho, né? Com uma motosserra no lugar do nariz, E aí ele sai matando demônio, vai ganhando, mas vive uma vida miserável, porque a maior parte do dinheiro é usado pra pagar a dívida do pai. Perdeu o rim, perdeu o olho, perdeu o testículo. Foi tudo miserável. Cara, isso, tipo, na primeira página você já vê. Duro. Porque quando você abre o mangá aqui, tipo, o primeiro painel, aí ele já começa falando, ele corta árvores, rende não sei tanto, ele teve que vender partes do corpo, mas ele chega à conclusão que, tipo, caçar demônios é o que mais dá dinheiro pra ele. Mas no final das contas, essa dívida aí do pai dele era impagável, né? Os caras lá da Yakuza já nunca planejaram liberar ele, mas ele é muito inocente, coitado. Eu acho até interessante isso, porque ele é tão inocente que ele acredita em todo mundo que chega e dá alguma coisa pra ele, mas isso é totalmente condizente com o personagem, porque ele nunca teve nada na vida dele, por isso que ele tem os sonhos bestas. Primeiro ele quer dar um abraço numa menina, depois ele quer mais, porque ele não consegue pensar mais que isso, tipo, o ápice pra ele é pensar numa torrada com geleia, e aí, pô, a máquina dá lá a torrada com geleia pra ele e pronto, tipo, esse é agora ele não sabe o que ele faz, tem que pensar num novo objetivo. Eu vejo isso até como uma forma lá do Tatsuya Fujimoto, ele tá até meio que questionando certos shonens que, tipo, sempre meio que o protagonista precisa ter aquele sonho de virar Hokage, ou de ser o maior herói do mundo, ou de achar o maior tesouro da história do mundo. Não criticando esses animes, Naruto, mas tudo o personagem, o protagonista do Chainsaw Man, ele é tipo esse carinha aí que ele tem sonhos básicos, que ele não consegue pensar mais que isso. O que torna o anime genial, eu acho, né? Porque simplesmente pega os simples e torna isso extraordinário. Ele simplesmente vive o dia após dia, pô. É que ao mesmo tempo que é simples, mas ele também tá fazendo uma crítica social ferrenha ali, né? Porque o cara é um miserável, né? Então ele tá também mostrando como o cara que é miserável tem um sonho que pra gente é banal, enquanto, sei lá, a Máquina, que é a primeira grande vilã, o sonho dela é reformar a humanidade. O outro cara só queria uma namorada e um pão com geleia, entendeu? E os dois estão lá, lado a lado, é a vida. Então vamos falar sobre a Máquina. Acho que, pra mim, é a melhor personagem da primeira parte, assim, disparado. A boss, né? A boss de todo mundo lá na grande Big Boss. Eu só acho que, assim, ao mesmo tempo que ela é um personagem que tem bastante camada, mas acho que foi intencional. Desde a primeira cena, né, Célia? Isso aí
Não tá com cara de ser muito da paz, não, né? Essa mina aí. Não tá com cara de que veio dar força, né, mano? Salvar o cara da miséria. Aquele olho lá, tal. Tá esquisito. Isso é meu cachorrinho, né? E tal. Ela é bem misteriosa. Isso prende a atenção da gente. É um misterioso. Ela conduz a história, porque, tipo, ela age de um jeito muito misterioso. Você sabe que tem alguma coisa por trás, mas você não sabe o que é. Ela é tipo você ter um vizir chamado Jafar. Vai te trair em algum momento. Mas sabe o que é o bizarro? Você não chama ela de vilã até o momento em que as coisas começam a sair, tipo, do aceitável. Então, você vê o que ela faz, você fala, isso não é legal, mas ainda não é tão errado. Ela é só uma justiceira. A gente faz isso às vezes na vida. Tipo assim, você pensa que os limites que a gente coloca do que é justo e o que não é justo. A gente tem uma noção muito pequena, né? Porque a máquina até aquele momento, ela não é uma heroína como a gente espera, mas ela pode ser uma anti-herói, uma anti-heroína, por exemplo. Mas a gente tem esse filtro da justiça muito falho, né, eu acho. Porque a gente não desconfia, a gente desconfia, mas a gente não categoriza ou rotula ela como ela não é uma pessoa da hora. Apesar de tudo que ela faz na nossa cara, a gente vê ela fazendo um monte de coisa. Só que a gente ainda assim dá pra ela, tipo, talvez ela não seja tão ruim assim, porque, ela tá cuidando do Denji. E eu acho que isso é muito importante, não. Eu acho que isso é muito profundo da personagem, né? Sim. Porque eu acho que não só do Denji, né? Mas do Anki também ela exerce um poder de força, assim, de controle master, né? E querendo ou não, o núcleo principal gira em torno dela, né? O grupo dela. São quem trabalha pra ela. Então, é essa noção que acho que o anime trabalha bem de justiça, se ela é absoluta ou não, né? Porque acho que no anime não deu ainda. Até onde ela apareceu no anime, ela não fez nada, vamos dizer assim, que você fala, ela é uma vilã. Mas ela age por detrás dos panos. Ela vai além do que a segurança pública deveria fazer. Mas até então você fala, mas é em nome, os fins justificam os meios. Você vai empurrando. Seguindo no grupo dela tem a Power, né? Que acho que também... É porque vamos lembrar também, pra quem não leu o mangá... Você também é um grande Game of Thrones, viu? O nego vai de arrasta pra cima aí, um atrás do outro. Então você apegue o Denji a Power, que é quem vai seguindo aí, irmão. Que o resto da galera... Nem te conto, cara, nem te conto. Ixi, o Rafael sabe mais ainda. A Power não sobra muito, não, tá? O resto eu acho que no final até eu tava falando com o meu irmão, acho que a segunda parte, quando tá no final da primeira já, na verdade... Já praticamente mudou todo o núcleo principal do negócio. Sim, só sobra o Denji. Fica o Denji só. Então você muda muito, assim. Ô, louco. Isso é um negócio que, pra quando você pega... Eu acho também muito ousado, porque você pega uma afinidade dos personagens, muda muito. E aí, usando outros dois exemplos, tem o antigo, o novo Hunter x Hunter, que pra mim também faz isso muito, porque ele não mata os personagens, mas ele muda muito o núcleo, então você tem que entender, igual, por exemplo, agora tá num arco extremamente especial, mas você não tem os dois personagens principais, entre aspas principais, que ficou com você o anime inteiro. Eu tava assistindo agora e tava lendo também o Tower of God, que tá na Crunchyroll. Ele também te dá um choque. A primeira temporada você cria um vínculo inteiro com um grupo, a segunda temporada, antes desse grupo, estamos falando de outras pessoas. Só que ele traz de volta. Acho isso muito ousado, porque a gente foi acostumado pega o Goku pequeno e vai até o Goku virar o deus de todos os universos do planeta. O Ash faz aniversário e não envelhece, né? O Ash é a criança mais fracassada da história, né? 20 anos pra ganhar um prêmio. O Ash demorou, e com perdão ao Rafael, pra ganhar o Mundial do Palmeiras, né? É nem o Mundial de real. De graça ainda! Gratuito aí, Palmeiras, Pokémon. Vira a página. Não, quando sair esse episódio, o Rafa pode estar feliz e Palmeiras ter sido campeão brasileiro. Ainda há essa possibilidade. É verdade, mas eu não tô muito confiante, não. Eu também não estaria. Jogou a toalha, pô. Não, tem... Cadê a fé? E a gente não pode esquecer de falar do Aki. Aki, sei lá como você quer chamar ele. Super atacadão aqui. Que é o Sasuke, né? Do Chainsaw Man. Que, bravo, eu acho que no anime ele é o melhor. Porque desenvolve legal a história dele. Respeitar o Sasuke. Não, o Aki, o Sasuke, dane-se. Porque eu acho que a história dele é muito bem feita. E quando ele usa no anime o golpe, que você vê que a vida dele já foi pro espaço, que ele tá respirando por aparelho, ele talvez seja o único personagem que teoricamente tem uma motivação um pouquinho mais nobre. Sim. Porque o resto não necessariamente é ruim, mas tem uma motivação muito egoísta. Não que a dele também não seja, mas ele ainda quer, resolver um problema.
O resto quer, de alguma forma, ter poder ou comer o seu pãozinho com geleia. Mas eu acho ele um personagem muito bom. Um ponto importante pra comentar sobre isso é a visão de mundo dos japoneses. Lá vai eu de novo. Mas... Por favor. Qual que é a diferença? A grande diferença é, no Ocidente, a gente olha o indivíduo dentro de uma sociedade. Então, são vários indivíduos que compõem uma sociedade. Mas, no Oriente, na Ásia, no geral, o que acontece? É a sociedade em que o indivíduo faz parte. Logo, quando a gente vê o Aki, ele é o japonês médio, ele é o oriental médio. Médio no sentido de... não sei tanto quanto a China ou Coreia e outros países, mas principalmente no Japão, você fazer parte da sociedade, integrá-la, tornar um dentro da sociedade, é aquilo que é normal, aquilo que é o esperado, que é o correto. É o que o Kaki faz. Já o Denji, a Power, etc., são o completo oposto. É o eu sou eu vivo nessa sociedade ruim mesmo, e eu quero viver a minha vida. Eu sou um indivíduo à parte da sociedade. Então, isso tem muito a ver com a forma como eles enxergam as relações humanas no geral, né? Brabo. Sim, aí dá pra fazer um outro paralelo com o Akira, porque o Akira, ele meio que fala sobre isso também. Os jovens lá, os rebeldes, eles literalmente eles são contra essa filosofia deles, tipo, você é uma parte do todo, né? No final das contas. Então, você precisa se encaixar no todo para que o todo funcione. E a motivação do Aki, ela realmente fica mais nesse sentido, porque ele quer vingança contra lá o demônio da arma de fogo, que matou a família dele, mas no final das contas ele quer também que o demônio da arma de fogo pare de atacar a humanidade. Ele faz ataques lá, que matam várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive tem uma parte no mangá, o Fujimoto ele é bem criativo, tem uma parte no mangá que o demônio da arma de fogo ele faz tipo um ataque lá de 30 segundos, e ele mata muitas pessoas. E o Tatsuki Fujimoto começa a inventar um monte de nome, velho. E ele escreve vários nomes assim, tipo, das vítimas, né, digamos. Nome, texto, que ele inventa, assim, tipo, seriam todas as vítimas. Aí depois ele pega e fala, todas as pessoas nascidas nos meses de janeiro, fevereiro e tal, morreram, ou coisa do tipo. Então ele faz umas coisas muito criativas, assim, parando pra pensar em como ele enquadra as coisas, como ele conta a história. E eu acho que a motivação do Aki, vai um pouco além da vingança, que ele também pensa, cara, outras famílias podem sofrer como eu sofri, com ataques do demônio da arma de fogo e tal. E como todo bom herói moderno, morre. Não, inclusive, posso falar? Pode, que é o rei do spoiler. Ele é possuído, ele vira um infernal do demônio da arma de fogo. Morre da forma mais humilhante que ele poderia. O Denji precisa lutar com ele e, tipo, come lá o demônio da arma de fogo e o Aki vai junto, né? No final, o Denji vai ser um grande Majin Buu e vai pôr todo mundo pra fora. E agora chegamos em mais um Estação Central. Se você está nos ouvindo aqui pela primeira vez, nos siga nas redes sociais, @nacontramãortm. Pode seguir também @RTM Brasil. Siga a gente no nosso Twitter, que é Viajando TD. Pode mandar e-mail pra gente no viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Interessante desse episódio de criação de personagem é que a gente inventou qualquer regra, né? A gente tinha uma autora com a gente e a gente decidiu fazer de qualquer jeito. Mas fica aí um spoiler positivo. Gravamos algo bom. Nosso técnico Pedro está aqui. Deu um trabalhão pra ele. Boa sorte que ele ainda está editando. Vem mais um RPG ao vivo aí. Com a Sarah também, já fica o spoiler. E aí vocês vão ver o que é realmente uma criação de personagem de uma forma decente. Então, se você tem algum interesse nisso, entre em contato com a gente, entre em contato com a Sarah. Ela organiza a FEFIC, que é uma feira de ficção cristã. E lá você tem painéis, você pode chegar um dia antes para ter tempo com os autores, como criar personagens, como escrever livros. Então não perca essa oportunidade para você também se aprimorar mais e ser um nerd raiz. Agora continue curtindo esse episódio com a gente. Chainsaw Man, na minha visão, e eu acho que na visão do próprio autor, é um anime que fala sobre, pelo menos no seu primeiro arco, sobre os incels. Olha o que o cara põe no roteiro. Aí Sobre ele fala incel. de cancelamento. Não, o negócio é o seguinte. Quer falar de incel? Disserte sobre isso. Agora é o seu momento. Eu fiquei lá. curioso pra saber. Olha lá, também. todo mundo nervoso. Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Não, o negócio é o seguinte. Meu amigo Lombardi aqui Não. também tá curioso. Vai. Vamos lá. Prestem atenção. A gente falou lá do Denji, certo? Órfão, Certo. com uma dívida impagável com o crime. Por causa disso, o cara vive num chiqueiro, a casa arrebentada, fedida. Todo mundo fala. Pessoal, ele chega em um momento, todo mundo fala que eu sou fedido. Todo mundo reclama do cara porque não toma banho, é zoado, tal, não sei o quê. Não tem o que comer.
nunca teve abraço de uma garota, de uma mulher, nunca teve nada. O que é um incel, né? Involuntary Celibatary. Ou seja, é um celibatário involuntário. Um cara que não tem relação sexual, mas não tem porque ele não consegue se relacionar com outras pessoas. E nem a relação sexual, não consegue namorar. Não consegue, porque ele não se relaciona. Ele vive o dia inteiro. Não tem contato, né? Não tem contato. Não teve, né? Ele vive o dia inteiro dentro do quarto dele ou no mundo dele, né? Até pode trabalhar, mas não tem vida social direito. Porque ou ele é muito tímido, ou tem alguma dificuldade, não consegue, não vai, quando ele vai tentar falar alguma coisa ele se atrapalha, mas assim, de um nível muito absurdo. E então esse é o incel, e ele está retratado, na minha opinião, no Denji. O Denji é exatamente isso, tanto é que o sonho dele é muito básico. Tem um abraço, o primeiro sonho dele, um pão com geleia e um abraço de uma menina. E aí, quando ele consegue, aí ele descobre, né? Poxa, o abraço é bom, quero um pouco mais que isso. Então, vai escalando e aí eu achei interessante, né? Que isso aparece logo no primeiro episódio. Que aí o bichinho, ele só tem um cachorro, né? Ele tem um bicho de estimação, que aliás é um demônio. E aí, o demônio pet, né? O Devil Pet, chega pra ele e fala, olha, eu quero realizar seu sonho, então eu vou deixar você viver. Mas, pra isso, você realiza o seu sonho, ou seja, o cara tem que morrer para ter a vida transformada, receber um novo coração e com isso poder realizar o sonho dele. Faz tempo que o irmão não usa rede social também, né? Por quê? Porque o termo incel não vai muito por esse lado hoje em dia não, querido. Não? Não! Foi isso. Fica usando meta, fica! Foi isso que o Google me disse. Foi isso que a AI me disse. Por um lado, beleza, até a galera aí... Esses daí. Virgem, se a gente for traduzir. Mesmo, né? Mas hoje tá relacionado a grupo de misoginia, violência, preconceito, racismo, um grupo bem tranquilo. Então, não, tudo bem, mas é que ele vai, eu tô falando o primordial é isso, o incel, é porque o cara que tem essa situação, essa condição de ser incel, ele acaba reprimindo diversos sentimentos e aí ele solta tudo isso que você falou. Solta preconceito, que o nosso querido Denji, ele só é um carente. Exato, não, mas ele é esse incel original. Ele é porque incel significa isso, involuntary celibatary, entendeu? Tipo, ele é um celibatário involuntário, não é isso? Já foi, a língua é viva, irmão. Não, mas é que aí cara, o nazismo significa nacional-socialismo. Hoje ele é outra coisa também, entendeu? Então, eu entendo o que você tá falando, mas eu tô falando na origem e ele tá falando sobre isso. Ele tá falando sobre esse cara, ele é entendeu? Que é carentão. Eu escolhi esperar, ele ao esperar me escolheu. É isso. Entendeu? Por isso que Mas eu tenho que defender o André, porque o André, o Carlos pode estar zoando, mas aqui, ó, ele, sabe o que ele foi? Ele deu um título pro podcast já, ele falou assim, Denji é incel? E aí depois você entende que incel não é o que você pensava. Ele recebeu uma aula hoje de incel. Tudo bem. Mas enfim, e aí, e também trabalha a questão da paternidade, porque afinal ele não tem pai, e aí porque ele não tem pai, porque ele perdeu o pai, e o pai deixou uma dívida pra ele. Pai é quem queria, né? E aí, como é que vai fazer? Aí ele ganha uma mãe, mas que não é tão boa assim, e o fato dele não ter pai dá repercussão pra ele na vida inteira. Ele tem esse sonho, I have a dream, que a gente até já comentou aqui, e aí a vida dele é transformada. Depois que ele morreu, fez um acordo. Tá certo que é com um demônio, mas... Eu acho que desses pontos aí, acho que meio que todo personagem, ou quase todos ali no anime, tem um sonho, né? Acho que a ideia é muito movida a isso. Todos eles têm algo que ou é teoricamente é inalcançável, mesmo que possa ser algo simples, entendeu? Porque o dele, querendo ou não, é simples. Mas a forma que a história desenvolve vai tornando meio inalcançável um negócio tão simples. Aí você vai ficando com dó dele. Mas acho que o autor trabalha muito essa questão de um propósito, um sonho. Pelo menos eu enxergo isso, né? Não sei vocês aí que leram mais que eu. Essa questão da paternidade, meio que todo personagem que aparece na história e ele tem alguma hierarquia acima do Denji, ele acaba exercendo uma figura paterna pra ele. Então não só a Makima, mas o Denji vai morar na casa do Aki, Denji e a Power.
E no final das contas, o Aki parece tipo, muito pai dos dois. Aí depois aparece lá o treinador lá, no arco do treinamento, né, dele com a power daquele cara que tem ele a é brabo, cicatriz. o bebão. Isso, no final das contas, no final lá do mangá, mais pra frente, ele também vai acabar exercendo uma figura de paternidade. E é interessante que no final da parte 1 do mangá do Chainsaw Man, depois que ele devora lá o demônio do controle, meio que nasce uma menininha, eu não lembro exatamente como é que acontece, que é meio que a reencarnação da Máquina, e ela é tipo criança e o Denji pega ela pra cuidar, então ele acaba virando tipo uma figura paterna pra ela. E meio que inverte isso no final da parte 1. Ele vai ter que aprender como é que ele faz as coisas e tal. Lembrando que ele termina agora controlando uns demônios aí, né? Vamos ver. Vai fazer a facção aí. Eu tava pensando aqui de como Chainsaw Man retrata as principais dores da sociedade moderna. Porque a falta de paternidade hoje, ou falta de uma figura acolhedora, responsável por você, que te acolhe, te cuida, acabou sendo uma epidemia, uma pandemia no mundo moderno, em que as pessoas trabalham, e tá tudo bem, as pessoas têm que trabalhar, mas acontece que as relações humanas, elas ficam muito superficiais, ou elas acabam sendo deficitárias nesse sentido, porque acontece o mundo moderno. Tanto que eu acho que os demônios, essas coisas, eles contrastam com a ideia da modernidade, que a gente acha, a vida moderna não tem demônios, mas acho que as principais dores são retratadas no anime, quando a gente fala sobre essa falta de paternidade, ou então sonhos que às vezes podem ser grandes ou pequenos, ou eu vou querer me integrar à sociedade, ou eu vou querer ser eu mesmo. Acho que são que nem o... Só vou chamar ele de Rafael, mas eu sei que ele tem um outro nome. Rafael Gubolin. Gubolin. Fala sempre que o autor ele é muito crítico quanto a esses problemas da sociedade, né? Então, eu acho que essa questão do... que o André falou também, que o cara morre pra ter essa salvação, reflete muito a sociedade. Eu, como cristã, vejo que é uma sociedade que na arte expressa um vazio que é o do tamanho de Deus. Eu sei que é aquele clichê melodramático do C.S. Lewis, mas eu vejo muitas obras de arte, muitas animações japonesas que falam sobre a necessidade de um salvador, ou a necessidade de um vazio que precisa ser preenchido por alguém que dê a vida de novo. Porque as pessoas hoje, elas estão vazias sem propósito, elas vivem a vida cumprindo objetivos. Eu alcanço um status social melhor, eu alcanço um status da carreira melhor, eu tenho uma família, uma menina, um menino, um marido, uma esposa, filhos, uma família grande. Mesmo assim, eu continuo com esse vazio. Que acho que é o que o Denji fala, né, na maior parte das vezes. Quando ele alcança, ele, poxa, não era bem isso aí que eu tava querendo, ou não esperava. Então, sempre vejo as animações que, mano, é impressionante. No meio pro final, sempre vejo, cara, tá falando sobre o evangelho, isso aí não é possível, porque a sociedade parece estar gritando assim, cara, tem algo muito importante faltando e eu não sei o que é. Pelo menos da minha perspectiva, né? Não sei. Não, Muito interessante isso. Uhum. De fato, o que a Dori tava comentando é uma das coisas que ia citar, porque praticamente vai escalando. E ele era um cara que não tinha contato com nada, velho. O pouco de felicidade que ele vai tendo, eu comentei no bloco passado sobre ele vai vivendo dia após dia. E o que ele vai vivendo de novidade, eu tô passando pelo processo do luto agora recente. E a gente ainda tá nesse passo de dia a dia, a gente vai vivendo, sobrevivendo, e vai ressignificando algumas coisas. E a vida dele praticamente é isso todo dia, velho. Ele não tinha absolutamente nada, desde o falecimento de pai, cresceu na sarjeta e tal. Ele encontra um animal ferido e ele dá o sangue dele, sabendo que é um demônio, dá o sangue dele para o animal se curar, então ele acha alguma coisa boa ali na vida toda de caos dele. Então é mais ou menos em paralelo digamos assim, sobre as ressignificações que eu tô tendo também agora após o luto. Então assim, durante o luto, né? Não é tão rápido assim quanto aparenta. E aí ele faz amizade com esse bichinho e é a única coisa que ele tem de felicidade do dia. Então ele começa a trabalhar, depois ele pensa em caçar demônio, e as coisas vão escalando. Aí depois ele conhece um ser humano do sexo oposto, que ele nunca teve nenhum abraço de um pai, de um amigo, a não ser do próprio demônio. Então meio que o demônio fala, ó, cara, eu vou te dar uma opção aqui, de algo libertador, de que se é que eu posso dizer assim. Você tem uma nova vida, uma nova oportunidade de viver algo novo, algo bonito que você só sonhava, e agora talvez, né, tava na perspectiva do demônio, é algo palpável pra você. Então ele abraça isso, beleza que involuntário também, ele não tinha escolha, né, ele já tava meio que morto ali, dissecado, né. E através disso é o único vislumbre que ele tem de algo que ele possa viver. Bom, então ele vai dia após dia, eu quero uma torrada, encontra alguém do sexo oposto, já que não tem um abraço de ninguém aqui, nem de amigo, nem do animal, né, do demônio, nem de um amigo. Ele faz amizade com a namorada Arroz, né, que não era namorada, né, Arroz, ela só acompanhava o Ike lá, né, que a menina que não tinha um olho.
descobriu que ele podia ter uma amizade. Aí depois disso ele vai, aos poucos, né, tapando buracos e remendando a vida dele, coisa que ele nunca pensou que ele poderia ter um dia, né. Então é louco pensar que o anime como um todo traz esses traços que a gente, com a ótica cristã, consegue enxergar de um outro lado, né. Pra você ter uma jornada redentora assim, você precisa de fato morrer e entregar sua vida pra Cristo. Mas é bacana demais ver isso, e isso pra mim foi o que me chocou, porque nesse caos, né, nessa loucura que é o Chainsaw Man, o anime como um todo, tem essas camadas que a gente consegue trabalhar bem, conversar bem, e é algo que, em paralelo com o nosso dia a dia, tá intrínseco, né, na nossa vida, alguns pontos em específico, assim. Agora imagina você ter a vida transformada, não por um ser espiritual menor, mas pelo ser mais poderoso do universo, e que não segue suas próprias vontades, mas sim é o Senhor da vontade, da bondade e do amor. Então, em Romanos 6,16, que é um versículo da Bíblia, eu vou ler numa versão bem fácil de entender, que é a Nova Versão Transformadora, diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Então, no anime a gente tem pessoas que escolhem obedecer demônios, fazem contratos com eles, fazem acordos e acabam se tornando escravos desses demônios. E aí, aqui Paulo de Tarso fala, podem ser escravos do pecado, só que escravo do pecado, qual que é o resultado? Conduz à morte. Ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida eterna. E aí você obedece a Deus através de Jesus, que ele sim morreu e fez uma nova aliança com a gente, um novo acordo, mas um contrato bom, onde a gente só tem a ganhar, entregando a nossa vida e ressuscitando, tendo uma vida completamente nova e transformada. Então, para você que se identificou como, infelizmente, aquele que é celibatário voluntário, que tem dificuldade de se relacionar, quero te convidar a uma nova vida, uma vida que pode te transformar, que pode te dar razão de existir, pode satisfazer e te dar um caminho para suprir todas as suas necessidades. Vamos lá, seguindo. Resumiu aí no roteiro, ficção. Tem tanta parte esse anime aí, o mangá, que não são só duas, não. Só passando por cima, começa com a segurança pública, que é o comecinho só. É isso mesmo. Depois tem o do demônio morcego, que é quando começa a ter umas lutinhas de verdade nesse mangá. Pra mim, o melhor arco do anime, que é o do demônio da eternidade, que é a tretinha do hotel, onde você vai entender algumas coisas. Lembra da mina do tapa-olho? Morreu também. Louco. Depois você tem o arco do Homem Katana, que o anime vai até... O anime vai até aí, né? Ele para aí, né? Se não me engano. No final eles batem no Katana Man, lá, louquíssimo Katana Man. Isso. No mangá segue com a menina bomba, bom também. Aí depois vem os assassinos internacionais, aí o arco do demônio da arma, o arco do demônio do controle, e aí a gente tá aí indo pra parte 2, pra saga da academia. Então, é porque na verdade eu coloquei arco, mas não é arco. É a saga da segurança pública. Tudo isso que você falou... Tudo isso é segurança saga, pública. É a saga da segurança pública. E aí depois vem a saga da academia. Acho que o Rafael conhece melhor aí. Eu sei o comecinho só. Eu sei que o Denji, eu não sei se é escola ou faculdade, ele vai, estudar. E parando pra pensar, ele é um analfabeto, ele nunca estudou na vida. Aí ele vai estudar, e aí tem o demônio da guerra lá, que ele faz tipo um acordo com uma menina, tipo o que o Pochita fez com o Denji, e ele faz com essa menina, que é... Qual que é o nome dela? Você falou uma hora aí. Asa. Isso, essa aí. E eu só vi isso aí, eu não vi. Que aparentemente quer ajudar ele. Mas ela fala, o demônio da guerra fala que quer matar o Chainsaw Man, o demônio motosserra. E aí eu não sei, eu não continuei lendo depois disso. E até ela porque não acabou ainda. Bipolar mesmo. Ainda tá em lançamento. O arco a saga da segurança pública foi de 2016 a 2020, se não me engano, é isso aí? Começou a ser publicado em 2018. Acho que é isso. Por aí. 2016 ou 2018 até 2020. Inicialmente só pra variar na Weekly Shonen Jump, né? A revista dos Shonen lá. Aí depois foi em 2022 que começou a saga da academia, que é a que tá sendo publicada hoje. Parece que até mudou de revista. E aí a gente tem o anime. E como é algo muito recente, não tem OVA ainda, acho, né? Não tem nem jogo. Eu acho que tem um filme anunciado, mas vai continuar o mangá normal de onde parou a série. Parece que o filme vai ser pegada o Demon Slayer lá. Pelo menos foi o que eu vi. Ele vai ser lançado e vai ser bem com o picote do que vai vir posteriormente, né? Do anime em si. Eu acho que não mudou de revista não, André. Eu acho que a parte 2, ela é da Jump ainda. Só que ele tá sendo publicado, eu acho que é a primeira vez que a Jump faz isso. Ele tá sendo publicado integralmente online. Ele não tá saindo físico, é isso. Lançaram aqui a loja da Panini, velho, depois de séculos, né?
Lançou agora, tá com uns 3, 4 meses. Digital? Foi, abriu aqui pertinho do... Não, aqui em Fortaleza. Abriu a loja mesmo física. Né? E o anime deve voltar em algum momento aí também. E o mangá também tá sendo vendido aqui pela Panini. E tem uns cortes também. O mangá acho que ainda é um pouquinho mais pesado que o anime. Então, aí vem entre as polêmicas. Vamos lá nas polêmicas. O demônio do músculo foi cortado da anime. Sim, quais são as polêmicas que nós temos? O frango é o melhor, mano. Em Chainsaw Man que atingiu o Guilherme Briggs aí, rapidamente. Então, é porque... Posso falar? Pode falar. Pode. A minha tristeza. É que é uma polêmica meio complexa até, porque o Chainsaw Man, quando ele chega no Brasil, essa é uma polêmica meio brasileira só que aconteceu. Porque o Chainsaw Man, quando chegou no Brasil, ele viralizou, assim como praticamente todos os mangás novos e até os que não são tão novos são consumidos online em site de scan. Mas não sei, scan é uma tradução, é uma edição de mangá que não é oficial, são pessoas que gostam da obra e fazem e lançam no site, tem um monte de site, um monte de site de scan, tipo, grupos de pessoas jovens, adolescentes, organizam e traduzem do inglês pro português e jogam nesses sites. Hoje deu uma diminuída, eu acho que a Shueisha, né, que é a publisher lá da Shonen Jump, ela tá pegando bem pesado em questão de pirataria, e eu acho que aqui no Brasil tiveram ajuda das publishers aqui do Brasil que publicam mangá de Panini, New Pop e JBC, né? São essas 3 mais. Sim. E um monte desses, depois da pandemia, um monte desses sites de scans que existiam foram derrubados. Até uns bem antigos, tipo o OPEX, que era, tipo, acho que tinha quase 20 anos, os caras faziam um trabalho há 20 anos quase de tradução do One Piece, foi derrubado também. Tudo pra ficar na plataforma oficial lá da Shueisha, que é o Manga Plus. Mas enfim, voltando quando o Chainsaw Man viralizou, ele veio numa scan dessa e a tradução, esse grupo de pessoas que traduziram, não tem filtro de qualidade nenhum, não tem nada disso. Os caras traduzem e jogam lá no site. E eles traduziram um monte de coisa, tipo, fizeram uma tradução na zoeira. Tem um monte de mudança de frase, eles botam umas piadas, assim, misóginas, tipo, piada antissemita, até umas coisas bem preconceituosas, assim. E isso o Chainsaw Man viralizou no Brasil assim. E durante muito tempo, essa era a única versão em português disponível pra você ler o Chainsaw Man. Quando eu conheci o Chainsaw Man, só tinha isso pra ler. Um dos motivos pra eu ter esperado comprar o mangá físico da Panini é que eu queria ver a tradução oficial, porque eu já sabia disso. Mas tem muita gente que não sabe disso e acha que teve o contato que essa pessoa teve com o Chainsaw Man na época, ela acha que o Chainsaw Man é isso até hoje. Enfim, de qualquer maneira, essa tradução rendeu uns memes, assim, que o pessoal da comunidade do fandom de Chainsaw Man meio que adotou pra eles e tal, que eles têm no coração essa tradução. E aí, quando anunciaram que o anime ia ser dublado, eles queriam que certas coisas da tradução ficassem mantidas, certas expressões que essa scan lá atrás fez. E eles não fizeram isso, eles traduziram certo, né? Como uma tradução séria e profissional tem que ser feita. E aí o pessoal não gostou, porque ficou faltando certas expressões, coisa desse tipo, que virou meme do Chainsaw Man na época, entendeu? Então essa é toda a treta envolvendo a tradução. Meu Deus, hein? E aí sobrou pro Guilherme Briggs. Sobrou pro Guilherme. E uma coisa importante de falar... Não, eu vou defender, a gente vai defender, somos defensores de Guilherme Briggs, mas uma coisa importante pra falar sobre tradução. A tradução, ela sempre é uma perda. Você não consegue ser literal. Sim. A tradução, ela tem o quê? Contextos de sentido, tem história. Porque quando a gente faz faculdade de letras, a gente aprende sobre história, cultura e sociedade daquela língua, país, povo. Porque tudo isso tá na língua. Tudo que a gente fala, conversa e tal, tem todo um porquê, um motivo social daquilo. Histórico também. Então, quando tem uma tradução não oficial, ela pode até ser não tão ruim, ela pode até ser boa até. Só que o problema é, quando a gente faz uma tradução oficial, existem coisas que tomar cuidado. Primeiro, classificação indicativa. A gente precisa tomar cuidado com qual que é a editoria daquela publicadora, por exemplo. Se for a Panini, ou então... não sei, se tem um contraste muito clássico entre a Panini e uma outra publicadora em que ou você traduz literalmente o nome de coisas, por exemplo, yokai. Tem editoras que preferem deixar yokai e tem editoras que preferem traduzir pra monstros ou demônios ou algo do tipo. Né? Exatamente. Então, mesmo dentre os tradutores sérios e profissionais, existe essa divergência. E tipo, entre os tradutores você entende que existe um propósito pra traduzir. Mas as pessoas que não entendem de tradução acham que a tradução no Brasil é ruim, a dublagem no Brasil é ruim. Vai tomar banho! Os americanos aprenderam a dublar com a gente, tá bom? A dublagem dos Estados Unidos é bem ruim.
Exatamente. Então eu acho que existe um pouco desse problema das pessoas acharem que elas sabem o que são as coisas sem pesquisar, porque a tradução, ela não é sempre se é bom ou ruim porque eu gosto ou não gosto, ou porque... Sabe por que as pessoas gostaram daquela outra tradução? Porque ela é suja, no sentido, ela é escancarada, ela é do jeito que a gente gostaria, a gente não, né, mas que a população, no geral, gostaria de ver, porque ela é sem filtro, ela é inteiramente, tipo, como se ela estivesse desnuda, vai, a palavra meio... porque assim, o cara fala palavrão, o cara não tem filtro, ele faz piada, igual o Rafa falou, então... Mas quando a gente vai fazer isso para um produto oficial, existem coisas que a gente não pode fazer. Então, infelizmente ou felizmente, né, a gente tem que entender que as coisas não são como a comunidade quer. Existem muitos outros fatores que questionam uma tradução, uma dublagem, uma legendagem, né? Guilherme Briggs nada a ver, ele só falou o que deram pra ele. Tomou de reversinho. Nem foi ele que traduziu, ele falou isso depois, ele só pegou, ele nem sabia da história. É que o problema do Chainsaw Man, ele é o mais profundo, eu acho, porque não é simplesmente uma questão de tradução só. É porque eles traduzem essa desenvolver frase... uma cultura, né? Isso, tem essa frase que o Guilherme Briggs, que o pessoal queria que ele falasse e ele não falou, não mudaria tanto assim o sentido da cena, de fato. Só que, cara, você usar essa tradução, meio que você tá, tipo, vangloriando essa tradução que fez uma série de coisas, assim, muito erradas na época. E tradução, na verdade, o termo mais correto, eu acho, é quase uma adaptação, porque você tem que adaptar as coisas pro lugar que você tá. Localização. Localização é o termo correto. É uma localização. O ReZero, vou dar um exemplo que eu gosto muito. O ReZero, tem uma hora lá que bem no começo, que eles jogam um objeto lá e o Subaru, o protagonista, ele pega e agarra, e aí ele fala o nome de eu acho que é um goleiro, algum jogador de cricket francês, algo nesse sentido, assim, que ele agarra o objeto lá. E aí na dublagem do ReZero, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o personagem gritar Tafarel, mano. E tipo, faz todo sentido. É tipo pele de burro, não é transparente. Mas seria bom se a tradução dele fosse Rufus o Lenhador. Aí é localização total. Nenjinho da corrida maluca. Fun fact, sabia que uma das traduções mais famosas do inglês pro japonês tem a ver com uma mudança muito sutil, que faz muita diferença se você sabe inglês e japonês, mas que pra sociedade faz muito sentido? Por exemplo, era um livro, eu acho, que no finalzinho do livro, o protagonista se declara pra menina e fala assim, eu te amo. Só que o tradutor japonês, ele falou, pô, mano, no Japão a gente não fala eu te amo. A gente não fala isso e a gente não se declara dessa forma tão escancarada. E aí sabe o que ele colocou? Tsukiga kirei, ou seja, a lua é bonita. A lua é bonita, não tem nada a ver com eu te amo. Só que a palavra gostar, que é como os japoneses declaram, é suki, que é parecido com tsuki. Então, para um japonês é muito mais natural se declarar de uma forma indireta, com um trocadilho, do que outra. E por isso a lua é bonita virou um marco, um ápice, um ponto marcante da tradução. Que eu conheço, pelo menos. Interessante. Em português é bora fechar. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.